Bom dia, boa tarde, boa noite. Cá estamos novamente, depois de bastante tempo, para falarmos um pouco aqui sobre como esse São Paulo vem desempenhando, né? Eu acho que a última vez que eu fiz um vídeo, talvez foi de São Paulo versus Talheres, lá no Morumbis, ou lá em... Não, foi algum jogo, ou da apresentação do Juventude, eu não lembro. Estou atarefado com o trabalho, mas eu não poderia me privar de vir aqui e falar sobre esse jogo do Corinthians. O jogo, primeiro, não só do Corinthians, né? O do Corinthians é um enfoque, mas sobre essa... Para não ser desrespeitoso, essa necessidade do treinador de São Paulo, essa submissão que esse treinador de São Paulo, exceto o Dorival Júnior, que se mostrou vitorioso, de colocar o Luciano sempre no time. Isso, ao meu ver, e não é um ponto, gente, e não é um ponto de perseguição, não é, porque toda a mídia São Paulina, toda ela, sem exceções, fica falando do Luciano como meio campo, ou Lucas. O Lucas, ele, na minha humilde opinião, ele é o melhor jogador, do futebol brasileiro, do meio para frente, em atividade hoje no Brasil. Sem sombra de dúvidas. E essa necessidade de ter que dividir o espaço com o Luciano, você tira a potencialidade do jogador. O gol que ele trabalha é pelo meio. O gol que ele cria, que é o segundo gol, que passa pelo pé do Lucas, é um pouco pro lado direito, mas também trabalhando como meia. Ele recebe a bola um pouco na ponta direita, mas trabalhando como meia. E o Luciano na função dele, que seria encostando ali no Caleri, que disputa a bola com o zagueiro do Corinthians. Mas é assim, o Corinthians, ele vive uma fase... Corinthians vive uma fase talvez parecida com 2007. Mas o Corinthians, ele é assim, ele pode estar na Série C do Campeonato Brasileiro e ele vai encontrar o São Paulo. No Morumbis, eles tomam só tapa na cara. Mas eles vão encontrar o São Paulo na arena da Caixa Econômica Federal, lá em Itaquera, e ele vai jogar tudo que ele tem. E dá certo. Parece que é um rato enterrado, eu sei lá. Mas dá certo, cara. Eles fazem 2 gols sortudos, cagados. Uma bola fortuita. Porém, erros de marcação do São Paulo, gente. O São Paulo, ele falou: Corinthians, vem aqui, eu vou te ressuscitar. Eu só não posso perder, mas eu vou te ressuscitar, Corinthians. Basicamente, foi isso que o São Paulo fez hoje. Foi isso que o São Paulo imprimiu hoje. O São Paulo tem a oportunidade de... O Campeonato Brasileiro diz: São Paulo, ganha o jogo. Jogo fácil, São Paulo. Jogo fácil. Ganha o jogo, São Paulo. E vem pra segunda posição, vem brigar no topo. Aí o técnico de São Paulo olha e diz: não, o Campeonato Brasileiro, vou ficar aqui em quinto mesmo, empatando de novo, né? Um jogo que era pra ter ganho. Gente, lá contra o Inter, o Luciano sai aos 40, 38 do segundo tempo. Gente, o time cria do nada, assim, 3 oportunidades de gols claras, cara, sem a presença do Luciano. Não é uma perseguição, gente, mas ele não é meio campo, gente. Ele não é meio campo. Ó, pra defender, o São Paulo já está sem o Alan Franco, que é o parceiro ideal do Arboleda. Então o São Paulo tá com uma linha de 4, com o Igor Vinícius, com o Arboleda, com o Diego Costa e com o Wellington. Aí você tem a linha de volante, você tem o Luiz Gustavo e você tem o Alisson.
ok? Aí essa é a parte de trás. Aí quando o São Paulo tá defendendo, na maioria das vezes, o Luciano faz a dupla com o Caleri defendendo e o Lucas entra dessas duas linhas dos dois volantes do São Paulo. Isso foi no segundo tempo. Ok. A questão não é a linha defensiva. Porque quando o Luciano tá no meio, o Lucas vai fechar pela direita e o Luciano vai fechar no meio dos dois volantes. E o segundo gol o São Paulo toma, o Luciano fecha no meio dos dois volantes, gente. E o Luciano, ele é lento, ele é um jogador lento, ele é lento. O Luciano é lento. O segundo gol é culpa integral do Luciano. Nós não temos goleiro, gente. O Rafael tá na seleção brasileira. Então nós temos um pequeno goleiro, né? Um goleiro pequeno, né? Um cara que talvez fosse um meio campo, né? Um goleiro pequeno, um goleiro normal. Você vê ele do lado do volante de São Paulo, é o mesmo tamanho. É um absurdo, né? O São Paulo, o reserva de São Paulo é o Jean André. Ok, isso não é um ponto. Mas o Luciano volta. Quando essa bola sobra, o Luciano precisa dominar, gente. Porque ele tem uma dificuldade de dominar essa bola de costas e girar essa bola. Ele domina e perde a bola e toma gol do Corinthians. Por quê? Por que o Luciano tá jogando titular? Ele paga alguma coisa, eu não sei, tem algum tipo de acordo, está no contrato dele que ele precisa ser titular, não dá pra entender. Não dá pra entender. Aí o São Paulo ataca. Os quatro sobem, ok. Se o Wellington sobe, o Igor Vinícius defende com os três zagueiros. Ele vira um terceiro zagueiro. Ok? Ele pode avançar um pouco, mas ele vira um terceiro zagueiro. Se o Wellington sobe. Se o Igor sobe, o Wellington vira o terceiro zagueiro. Ou nós vimos no jogo ambos subirem e o Luiz Gustavo virar um zagueiro central. Ok. Você tem essa composição dos dois apoiando. Aí, o que acontece? O Lucas, ele ora pela direita, ora pela esquerda. Ora pela direita, ora pelo meio. E o Luciano, provavelmente, o Zubeldia falou, intercalem o Zubeldia na cabeça dele. Eu não preciso ganhar o jogo, dane-se, eu não vou brigar nas cabeças pelo Campeonato Brasileiro. Então eu vou colocar o Luciano. Eu tenho o Eric, né? Eu tenho o Wellington Rato, eu tenho o próprio Michel Araújo pra jogar na ponta, mas não, é o Luciano, né? Eu vou perder, eu não quero disputar o campeonato nas cabeças. Eu já joguei um resultado contra o Internacional no lixo, eu já perco 4 pontos, né? Eu sou o Zubeldia, o grande treinador de São Paulo com uma submissão pro Luciano, né? Eu sou o Zubeldia, né? Eu não vou ganhar, eu não quero brigar nas cabeças. Era pra eu ser líder, né? Né? Mas eu não quero ser líder. Eu não quero aproveitar essa oportunidade depois de 4 anos, né? Que tá, desde 2021, briga pra não cair. Mas tá caindo a oportunidade no colo dele? Ele não, deixa pra lá. Ninguém quer ganhar o Campeonato Brasileiro, né? Ninguém quer somar pontos com o Rafael, que é o melhor goleiro brasileiro, né? Ele disputa ali com o Bento. São os 2 melhores brasileiros em atividade hoje, jogando hoje, no momento. Eu tô com o Jandrei lá no gol. E eu tive a oportunidade de ganhar 2 jogos, mas eu não vou ganhar não. Quando o Rafael voltar, quando o Ferrarese voltar, né? Quando o Bobadilha voltar, eu vou ter outras oportunidades, né? Dane-se. É isso, gente, que o Zubeldia tá fazendo. Com todo respeito, é isso. Porque aí é hora, desculpa devagar aqui. O Luciano, com certeza, gente, o Zubeldia fala, Luciano, você cobre a ponta direita, porque você precisa ter um cara pra se associar com o Igor Vinícius, gente. Você precisa ter essa associação, porque o ponta direita, ele, quando você tá atacando e o lateral se aprofunda, o ponta direita recua pra receber essa bola do lateral. Então ele vem um pouco pro meio, ele faz essa transição pro meio, ou dependendo da lateral, ele expande pra dar opção. Você vê, por exemplo, o gol do São Paulo contra o Flamengo lá no jogo do Maracanã na final, é isso. O Caio Paulista, lateral esquerdo, e o Nestor jogando na ponta esquerda, meia pela esquerda. O Caio Paulista vem pro meio e o Nestor expande o jogo, porque já tem meia. Essa é a função do ponta.
Essa é a função do ponta. Ele dá opção. Então, o Caio Paulista vem pro meio e o Nestor abre. Quando o Nestor expande, o Caio Paulista dá nele e pega o Caleri lá do outro lado. Gente, é isso. Essa é a conformidade. Essa é uma potencialidade do time de São Paulo. Ter um bom meia que se chama Lucas Moura, porque ele é o meia de São Paulo, não é o Luciano. Ok? Não é o Luciano. E essa é a função. Aí você pega o Luciano. Desculpa, gente. Aí você pega o Luciano. Que tem que fazer essa função, ele não faz. O Lucas vem pro meio, como provavelmente o Zubeldia o orientou, e o Luciano fica grudado no Lucas, ocupando o espaço do Lucas. Ele não faz essa expansão. E o São Paulo tem bola perdida o tempo inteiro. Uma bola que o Lucas acha perto pela meia direita, dá certo, mas é um buraco. É um buraco aquela ponta. É um buraco. E o Zubeldia, ele está pagando pela insistência. Ele está pagando pela insistência dele com essa dinâmica que ele está criando no São Paulo. O São Paulo tem um bom time, o Zubeldia padronizou o time, organizou a defesa do time, mas essa insistência jogou 4 pontos no lixo. Isso é um fato dado, gente. Era para o São Paulo estar na liderança do Campeonato Brasileiro hoje, porque o senhor Flamengo empatou com o Atlético do Paraná. Era para o São Paulo estar na liderança do Campeonato Brasileiro. E ele jogou essa oportunidade no lixo. O Zubeldia, ele precisa ser cobrado. Precisa chegar. Todo mundo está falando. O Luciano, ele é destrutivo. Ele é destrutivo como meio-campo. Ele já é destrutivo como meio-campo por si só. E aí você pega um craque e tira a força, a capacidade desse craque desempenhar, que é o Lucas Moura, gente. Esse cara pega na bola e ele tira 5, 6 caras. Esse cara tem que estar centralizado no meio, não correndo atrás de ponta. Você o coloca numa posição errada, e você ainda, além de o colocar numa posição errada, você simplesmente cansa o cara. Aí quando o cara vai pegar uma bola para decidir o jogo, ele não está no nível físico ideal para conseguir desempenhar as jogadas que o fazem ser esse craque de bola que ele é, cara. Então o Zubeldia, ele está jogando a possibilidade, depois de tanto tempo, do São Paulo desempenhar bem no Campeonato Brasileiro. Por uma insistência burra. Porque contra o Tadieres, o Luciano achou um gol. Ele não jogou absolutamente nada durante o jogo inteiro. E é uma passividade. Tem muitos criticando o Diego Costa, mas a culpa de nenhum dos gols foi do Diego Costa, gente. Nenhum. Porque quando você estrutura a sua terceira linha, que é Luciano, Lucas e Nestor, quando você estrutura essa linha, você desestrutura o ataque e a defesa, porque eles não defendem bloco, que é o que essa linha tem que fazer, poxa. Zubeldia, acorda, irmão. Acorda, cara. Até quando você vai insistir? Nós perdemos a possibilidade de ganhar 2 jogos fora de casa. Olha a oportunidade. O goleiro do Corinthians é um monstro. Ainda bem que esse cara tá indo embora. Ainda bem, a defesa que ele faz é sensacional. É reflexo puro. É reflexo puro a defesa que esse cara faz. Mas olha, é uma puta oportunidade de gol, velho. É uma puta oportunidade de gol. Porque você estrutura as linhas de ataque do time, gente. É outra coisa.
Então, o Zubeldia, ele precisa repensar isso. Ele precisa repensar. Ou ele vai jogar a possibilidade, a possibilidade de obter um desempenho bom depois de 4 anos do Campeonato Brasileiro no lixo. No lixo. Nós não saímos do lugar, estamos lá em quinto, igual uns imbecis, com a possibilidade de estar em primeiro. Imagina se assim. Eu vou tentar não ofender o Zubeldia. Eu vou tentar não ofender o Zubeldia, porque eu não estou entendendo o que acontece com ele. Eu vou tentar não ofendê-lo, mas a minha vontade é de ofendê-lo. Muito, muito. A minha vontade é de ofendê-lo, né? Ofendê-lo muito, muito, muito. Porque é um perdedor, não um perdedor como um profissional, mas um perdedor de oportunidades. Como pontas, você tem uma enxurrada de jogadores. Cara, você pode aproveitar até o Galopo. Zubeldia. Até o Galopo de ponta direita. Que ele não dá profundidade, mas ele dá essa opção pro Igor Vinícius, que tá o tempo inteiro. Gente, quantas vezes, gente, o Igor Vinícius dominou essa bola, ele teve que parar e voltar o jogo, porque não tem o ponta se aproximando, dando opção para ele. Essa é a funcionalidade dinâmica de um ponta, cara. Dá oportunidade. Você vê o Wellington, toda hora ele tem alguém para se associar, porque o Nestor tá ali com ele. E um jogo, o Corinthians perde um jogador. Aí, você tem que dar amplitude pro time. Você acaba dando, porque o gol do Michel Araújo foi quando o São Paulo escancara a defesa do Corinthians, porque ele põe os dois extremos para trabalhar, e com aproximação. Mas e aí, você coloca 10 minutos de aproximação? Tendo 10 minutos de aproximação, 10 minutos não é nada, o Corinthians colocou a bunda lá atrás para eles, o 2-2 é vitória, título, vão comemorar na churrascaria, sei lá onde. Pro São Paulo, é uma perca de 2 pontos pelo segundo jogo consecutivo. Acorda, Zubeldia. Acorda, irmão. Acorda, você tá dormindo, irmão. Eu não sei o que tá acontecendo com você. O Luciano não é meio, cara. Não deu certo, irmão. Não deu certo. Estuda o retrospecto do São Paulo. O Rogério Ceni, ele insistiu nessa coisa, né? Dessa coisa de colocar o Luciano no meio. Não deu certo. O Dorival tirou o Luciano. Não é a crítica ao pessoa, o Luciano é um ótimo jogador, mas ele é segundo atacante. O Dorival tirou e ganhou a Copa do Brasil, gente. Ele tirou e ganhou a Copa do Brasil, ganhando do Palmeiras, do Corinthians e do Flamengo. E do Palmeiras o Luciano ainda jogava, mas do Corinthians o Luciano no segundo jogo não estava mais. E na final ele não jogou nenhum dos 2 jogos como titular. Com o melhor time da América do Sul, talvez. Talvez das Américas completas. Da do Norte, a Central e a do Sul. Então, gente, é frustrante. É frustrante. Porque é nítido que o time de São Paulo é um time qualificado. É um bom time, com um bom elenco. Os caras estão pagando os caras em dia, né? Que é o que sai aí. Parece que o time tá se organizando. A camisa do São Paulo passou de 100 milhões agora. E o treinador de São Paulo simplesmente não aproveita por uma insistência que eu não entendo. Por uma insistência que eu não entendo e ninguém entende. Você vê os grandes aí, o Arnaldo e o Tirone, não entendem. Você vê. O Barolo não entende, o Jova não entende, o Teclas não entende, o Drex não entende, o Acervo não entende, o Velho não entende, ninguém entende. O Beiço não entende. Ninguém entende. Os caras lá do Band Esportes não entendem. Os caras do Sport TV, os caras do Sport TV também não entendem. Ninguém entende essa insistência. 4 pontos lá na ponta significa muito. Daqui a pouco, entre a Libertadores e a Copa do Brasil, o brasileiro não será mais o foco total.
E o Zubeldia está insistindo em uma coisa que não vai dar certo. Eu não sei se o Luciano tem alguma cláusula no contrato. Eu tô sendo completamente irônico em dizer isso, porque isso não existe. Isso não existe. É uma submissão que os treinadores, exceto o Dorival Júnior, têm a eles. E não sei. Então, o São Paulo, de novo, perde a oportunidade de ganhar. E, de novo, perde 2 pontos. Perde 2 pontos. Corinthians acha 2 gols. Porque o Jandrei não é exigido. Chutou no Jandrei é gol, gente. Até o Rafael voltar é isso. Chutou no Jandrei é gol. Tem um goleiro reserva de 2 metros lá, mas ninguém fala com o cara. Ninguém dá oportunidade pro cara. Então chutou é gol. Ou o Zubeldia aprende, ou vai jogar essa possibilidade no lixo. Vamos ficar lá, talvez, terminar o campeonato em quarto. Sei lá. Mas se a oportunidade passa na porta e novamente São Paulo não aproveita, isso mostra muito quem nós somos hoje no futebol brasileiro. Quem nós somos. Será que o Palmeiras deixa essa oportunidade passar? Será que o Flamengo deixa essa oportunidade passar? Acredito que não, né? Acredito que não. O Flamengo enfiou 6 no Vasco. Com a torcida do Vasco, no Maracanã. 70 mil vascaínos. O Flamengo enfiou 6, né? Palmeiras ganhou do Vasco também. Eles perdem essa oportunidade? Eles não perdem essa oportunidade. É só o São Paulo que perde. Eu não entendo. Não entendo. Eu não sei se é benéfico ter o Luciano no elenco ou não. Mas esse vídeo é mais pra isso. Que perdemos 4 pontos. Que nos colocaria na liderança do campeonato. E não falar que vai ser campeão não é muito grande. Mas você estar na liderança e brigando pra isso é bom pra moral do time. É bom pra visibilidade. É bom pra tudo. Talvez só o treinador de São Paulo que não vê. E a culpa desses 4 pontos estão na conta do Luiz Zubeldia. Totalmente. Não culpa do Luciano. O Luciano quer jogar, ele é jogador. Ele só não tem a capacidade de desempenhar o papel que estão colocando ele para desempenhar. Ele não tem essa capacidade. E não, isso não é ruim ou bom. Isso é que ele não tem. Ele é um segundo atacante. Estão colocando ele numa função que ele não precisa estar. São Paulo, no primeiro tempo, em partes, perdeu o meio-campo pro Corinthians. Com todo respeito ao Corinthians, tem uma história bacana, mas perdeu o meio-campo pro Corinthians. Perdeu o meio-campo pro Ranieri. O Coronado, gente, jogou na Arábia a vida toda. O Coronado e o Gustavo lá, o Mosquito, perdeu o meio-campo pra essa galera. E o Ranieri. É uma vergonha. É uma lástima. Culpa do Zubeldia. Culpa do Zubeldia. Vamos ver. Ansioso, porque o São Paulo vai jogar contra o Cuiabá agora. Ansioso e ganha do Cuiabá com o Luciano no meio campo, vai falar que ele tá certo, né? Mas vamos ver. Vamos ver. Veremos a solução que o Zubeldia vai arrumar. Porque até agora é uma lástima não estarmos como os primeiros colocados. Muitos São Paulinos, legal, beleza. Mas a oportunidade bate na porta do São Paulo de novo e, por enquanto, o treinador de São Paulo é o culpado total e irrestrito, é o culpado, o senhor Luiz Zubeldia, e o São Paulo joga a oportunidade no lixo. E nós sempre, com olhos que somos humanos, vemos que o Palmeiras não deixa a oportunidade passar. O Flamengo, daqui a pouco o Palmeiras encosta, irmão. Já era, eles vão triturar todo mundo. Eles vão triturar, porque os caras não perdem a oportunidade. Os caras têm um treinador, né? O Flamengo também. Zubeldia ganhou uns jogos aí, fez umas campanhas boas, o time se qualificou aí, mas ele é um ótimo treinador, o Luiz Zubeldia. Mas essa insistência tá jogando esses pontos no lixo. Não vou falar mais nada, tamo junto. Vamos São Paulo e vamos ver o que vai acontecer agora, se ele vai abrir os olhos ou ele vai jogar o Campeonato Brasileiro no lixo. E consequentemente, porque o lado do São Paulo na Libertadores vai pegar o Nacional, aí tem Palmeiras ou Botafogo, só isso, que o Botafogo tá em quarto no Brasileiro, que era pra passar, o São Paulo era pra passar, mas não passou, né? Talvez o Palmeiras ou o Botafogo e depois só o Flamengo. Só o Flamengo. Com o Luciano de meio campo, sacrificando o Lucas, correndo igual um maluco. Não vai dar certo. Beleza? Tamo junto. Vamos São Paulo. E vamos tomar água e nos hidratar. Porque
ficar indignado não é fácil. Indignado e ansioso para vermos se os lá de cima vão tropeçar e o Zubeldia vai aproveitar a oportunidade de colocar e de organizar esse time direito. Parar de ser frouxo. Porque treinador frouxo não dá certo. Dorival Júnior é passivo e tranquilo, mas ele não é frouxo. E ganhou a Copa do Brasil, a maior da história. Ganhou. Né? Carpini é frouxo. E viu o que deu. Agora vamos ver. Agora o Zubeldia as coisas começam a se afunilar pra ele. Ou ele toma vergonha na cara, ou vai fazer um ano normalzinho aí. Ficar em quinto no Brasileiro aí. Né? Ficar em quinto aí no Brasileiro aí, com a oportunidade de ser líder, né? E talvez ser eliminado aí na Copa do Brasil, na Libertadores, porque com o Luciano o resultado não vai vir. Com todo respeito ao Luciano, mas como meio campo não dá. Tamo junto. Vamos São Paulo.